Olá, boas-vindas a mais uma exploração profunda. Hoje a gente tem em mãos um material que é pura fundação, sabe? Capítulos 11 a 15 de Gênesis e também algumas anotações, uns insights de um estudo bíblico em vídeo sobre essas mesmíssimas passagens. Exatamente. Nossa missão aqui é percorrer aquelas narrativas bem icônicas, tipo a Torre de Babel, tentar entender o chamado de Abrão, que é super decisivo, e, claro, acompanhar os altos e baixos do começo da jornada dele. Isso aí. É uma história, assim, cheia de promessa divina, coisa grande, mas também, nossa, com desafios bem humanos, né? Fome, medo, até umas tretas de família. Exato. O ponto é buscar o crucial aqui, as lições que ficam. O que essas histórias contam pra gente sobre a natureza humana, sobre a fé. Aquela fé que às vezes tropeça, mas continua, né? Sim, sim. Sobre como Deus age. E o comecinho de uma aliança que, nossa, vai ter um impacto gigantesco. A ideia é conectar a Bíblia com essas interpretações do material de apoio. Perfeito. Então, bora começar com aquela torre. Aquela que queria, assim, bater no céu. Babel. Babel, Gênesis 11. O texto diz que depois do dilúvio o pessoal era um só, uma língua só. Aí se fixaram lá em Sinar e tiveram a ideia. Vamos fazer uma cidade e uma torre que chegue nos céus. Pra quê? Para fazer um nome e não se espalhar por aí. É, E já mostravam organização, né? Usando tijolo queimado, betume. tecnologia da época. Exato. E aí que entra o material de estudo. Ele dá uma camada a mais, conecta isso com os descendentes de Cão, sabe? Especificamente Nimrod, que já tinha aparecido no capítulo 10 como um construtor de cidades, incluindo Babel. Ah, interessante essa conexão. Pois é. E a análise sugere que a motivação talvez fosse além da fama. Quem sabe uma tentativa de autossalvação, um medo de outro dilúvio, mesmo depois da promessa de Deus que não ia mais ter. Tipo uma busca por segurança nas próprias obras. Lembra um pouco Adão e Eva, né? Tentando cobrir a própria vergonha com as folhas de figueira. Faz todo sentido essa leitura, né? Uma autossuficiência. E a reação de Deus é rápida, decisiva. O texto fala que o Senhor desceu para ver. Isso. E viu a unidade deles, a capacidade, agora nada que eles planejarem fazer vai ser impossível para eles. Aí vem a decisão divina. Vamos descer e confundir a língua deles. E esse plural, né? Vamos descer, confundamos. O estudo em vídeo bate bastante nessa tecla. Sim, Aponta como um possível, assim, vislumbre da Trindade agindo. Como no façamos o homem lá na criação. boa lembrança. E o resultado prático? Caos. Ninguém se entende mais, a obra para e, ironicamente, acontece justamente o que eles não queriam. A dispersão. Daí o nome Babel, né? Que lembra confundir. Total. E o estudo ainda usa isso para alertar sobre o poder das palavras, né? Lembra da maldição de Noé sobre Canaã e fala da importância de usar a fala para abençoar, não para amaldiçoar. Importante isso. Bom, dessa confusão de Babel, a narrativa muda o foco, né? O capítulo 11 segue com a linhagem de Sem, outro filho do Noé. Exato. Aí vai passando por Arfaxade, Selá, Éber, talvez daí venha Hebreu, né? Pode ser. Peleg, Reu, Serug, Naor, até chegar uma figura central. Terá. Terá a ponte para a próxima história. Isso, pai de Abrão, Naor e Arã. O Arã, pai do Ló, morreu cedo, lá em Ur dos Caldeus, a terra deles. Ah, é verdade. E nesse meio tempo, Abrão casa com Sarai e o texto faz questão de dizer que ela era estéril. Um detalhe chave para o futuro. E Naor casa com Milca, que era filha do Arã, ou seja, sobrinha dele. Casamento dentro da família ali. E é o Terá que começa a migração, né? Sai de Ur, leva Abrão, Sarai e Ló. O destino era Canaã. Era Canaã, mas eles param no meio do caminho, em Arã, e ficam por lá. O Terá vai viver e morrer ali, sem chegar ao destino final. E é nesse cenário, lá em Arã, que Abrão recebe o chamado. Aquele que muda tudo. Uma ordem de Deus, direta, pessoal. Direta mesmo. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina ouvir isso, largar tudo, toda a segurança, e ir pro desconhecido total. Radical. Completamente radical. Mas não vem só a ordem, né? Vem promessas junto. Promessas assim,
extraordinárias. Gigantes. Deus promete fazer dele uma grande nação. Abençoar, engrandecer o nome dele, ele mesmo seria uma bênção. E o ápice, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso tem um alcance uau! Universal. E o estudo que a gente está usando conecta isso, claro, à linhagem do Messias. É por meio da descendência de Abrão que essa bênção chegaria a todo mundo. Faz sentido. E Abrão, com 75 anos, ele vai, obedece, deixa Harã, leva Sarai, Ló, todos os bens, o pessoal do clã dele. Uma caravana e tanto. E chegam em Canaã, param em Siquém, perto do carvalho de Moré. Ali Deus aparece de novo. A sua descendência darei esta terra. E qual a resposta de Abrão? Primeira coisa, constrói um altar ali para o Senhor. Exato, vira uma marca dele, né? Construir altares. Com certeza. Ele continua a viagem, acampa entre Betel e Ai, e o que ele faz? Outro altar, e invoca o nome do Senhor. O material de análise até ressalta isso, essa constância na adoração. Ele está seguindo um padrão. Um padrão de gente piedosa que veio antes, como Sete, Noé, mostra que tinha uma linhagem ali que mantinha esse relacionamento com Deus, mesmo no mundo que talvez estivesse se afastando, né? Entendi. Mas a vida na Terra Prometida não começa fácil, né? Logo de cara, fome. Pois é. Fome braba em Canaã. E isso força Abrão a, descer para o Egito para buscar comida. E aí, nesse aperto, parece que a fé dá uma balançada, né? Ele fica com medo. Medo de morrer por causa da beleza da Sarai. O medo bate forte. E ele bola aquele plano arriscado, pede para Sarai dizer que é irmã dele. E aqui o estudo traz aquela informação interessante de Gênesis 20, né? Onde o próprio Abrão explica depois que Sarai era, de fato, meia-irmã dele, por parte de pai. Ah, então não era uma mentira completa. Uhum. Não completa, mas era uma meia-verdade, usada por medo, né? Uma falta de confiança clara na proteção de Deus naquele momento específico. Não justifica, claro, mas complica um pouco a coisa. Mostra como o medo faz a gente manipular até as verdades parciais. É uma nuance importante. No começo, o plano parece funcionar. Sarai vai para o harém do faraó e Abrão é super bem tratado por causa dela, ganha presente e tudo. Sim, parece que deu certo. Mas aí Deus entra em cena. Manda grandes pragas sobre o faraó e a casa dele por causa da Sarai. E o faraó descobre. Descobre e fica furioso. Confronta Abrão na lata. Que é isso que você me fez? Devolve a Sarai na hora e expulsa Abrão e todo mundo do Egito. Mandou embora com tudo. Contudo, a análise do vídeo até sugere que a reação do faraó, até com escolta para garantir que fossem embora, pode indicar não só raiva, mas talvez um certo respeito temeroso pelo Deus de Abrão, né? O poder dele tinha ficado bem claro ali. Verdade, Deus protegeu uma promessa ali, né? Mesmo com a falha do Abrão. Exatamente. A integridade da promessa ligada a Sarai foi preservada. Bom, de volta a Canaã, agora Abrão tá rico, né? Retoma a peregrinação, volta para aquela região entre Betel e Ai, onde tinha o altar. Ló ainda tá com ele. Ainda tá junto. Só que agora a riqueza traz outro problema. Qual? Os rebanhos dos dois cresceram tanto que a terra não comporta mais. Começa a dar briga entre os pastores deles. Ah, conflito por recursos. Clássico. E aqui a gente vê outro lado do Abrão. Para não ter briga na família, somos irmãos. Ele fala para o Ló, ele age com uma generosidade e uma confiança em Deus, a gente pode deduzir. O que ele faz? Ele abre mão do direito de escolher primeiro, que seria dele. Oferece a Ló, escolhe aí. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Atitude notável, né? Nossa, muito generoso. E Ló? Ló olha em volta. E os olhos dele vão direto para a Campina do Jordão. O texto descreve como super irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, antes da destruição de Sodoma, claro. Escolheu pela aparência. Pura aparência. Parecia fértil, promissor. Aí ele vai para o leste, arma as tendas perto de Sodoma e o narrador já solta aquela nota sinistra. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Um aviso ali no meio da história. Total.
E o estudo que a gente está vendo martela nisso. A escolha de Ló é um exemplo clássico do que chamam de concupiscência dos olhos. Ele foi pelo que parecia mais fácil, mais bonito, mas isso colocou ele coladinho na corrupção de Sodoma. A análise compara com Eva olhando o fruto, com Davi vendo Batseba. É um alerta, né? Nem sempre o caminho que brilha mais é o caminho de Deus. Forte isso. E assim que Ló vai embora, Deus fala de novo com Abrão. E o fascinante é que, depois dessa generosidade toda do Abrão, a promessa divina não só é confirmada, ela é ampliada. É impressionante, né? Deus manda Abrão olhar para todo lado. Toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você e para sua descendência para sempre. E a promessa da descendência também é reforçada. Vou fazer sua descendência como o pó da terra. Incontável. Incrível. E Deus ainda manda ele percorrer a terra, né? Tomar posse simbólica. Isso. Aí Abrão se muda para os carvalhais de Manré, lá em Hebrom. E, claro, mantendo o padrão, Constrói outro altar. outro altar. A adoração continua sendo central. Chegamos no capítulo 14, e aí o cenário muda para Guerra. guerra mesmo, uma confusão regional, 4 reis lá do leste contra 5 reis da planície do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra. Esses da planície tinham se rebelado contra um tal de Kedorlaomer. E perdem a batalha. Perdem feio. E no meio dessa derrota toda, quem é levado cativo junto com todos os bens? Deixa eu adivinhar. Ló. Ele mesmo. Ló, que escolheu morar pertinho de Sodoma. A escolha baseada na aparência agora cobra o pris. Pois é. E quando Abrão, chamado aqui pela primeira vez de o hebreu, né, fica sabendo. A reação dele é impressionante. Não pensa 2 vezes. Junta 318 homens treinados, nascidos na casa dele, o que dá uma ideia do tamanho do acampamento dele, era quase um feudo. Um exército particular, praticamente. Persegue os reis vitoriosos lá para o norte até Dan. Faz um ataque noturno, divide as forças, derrota os caras e resgata a Ló, o pessoal todo, os bens. Uma vitória militar assim, notável. Contra todas as probabilidades. E o material de estudo reforça que isso só pode ter sido obra de Deus, né? Com certeza. Uma vitória totalmente improvável. E na volta, triunfante, acontecem 2 encontros-chave. O primeiro é com Melquisedeque. Figura misteriosa essa. Muito. Rei de Salém, talvez Jerusalém antiga, e mais importante, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece com pão e vinho para Abrão Pão e vinho, interessante. e abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo. E diz claramente, foi Deus quem te deu a vitória. E a resposta do Abrão, dá para Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou. Uau! Primeira menção do dízimo na Bíblia, certo. Como que o material interpreta isso? Exato, a primeira vez, o estudo interpreta não como lei ainda, isso só vem com Moisés, mas como um ato espontâneo, de gratidão profunda, de reconhecimento da soberania de Deus e da autoridade espiritual única do Melquisedeque. Que era rei e sacerdote. Pacífico. E isso, por isso muitas tradições, e o estudo reforça, veem Melquisedeque como uma prefiguração de Cristo. O dízimo ali é pura resposta à graça, não é cumprimento de regra. Fascinante. E o segundo encontro? Um rei de Sodoma, que tinha se beneficiado do resgate, né? Aí ele faz uma proposta para Abrão. Me dá as pessoas de volta, pode ficar com os bens. E Abrão? Recusa. Categoricamente. Diz que jurou ao Senhor, o Deus Altíssimo, que não ia pegar nada, nem um fio, nem uma correia de sandália. Para quê? Para que o rei de Sodoma nunca pudesse dizer, fui eu que enriqueci Abrão. Que declaração de independência. E de confiança em Deus, né? Total. Ele está dizendo, minha provisão vem de Deus, não da riqueza de Sodoma, esse lugar marcado pela maldade. Ele confia no Deus que o chamou, não nos despojos de um rei ímpio. Fortezinho. Que sequência, hein? Guerra, resgate, Melquisedeque, rei de Sodoma. E logo depois disso tudo, Gênesis 15 começa com Deus falando com Abrão numa visão. Isso, uma visão. E Deus começa com uma palavra de conforto. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito grande. Mas mesmo depois da vitória da demonstração de fé lá com o rei de Sodoma, a angústia principal do Abrão volta, né? Volta com tudo. A falta de um filho. Ele desabafa com Deus.
Senhor Deus, o que você vai me dar se eu continuo sem filhos? Ele até menciona o servo dele, Eliezer, como possível herdeiro. Tipo, já tô desistindo aqui. É um momento de vulnerabilidade dele. Muito. E a resposta de Deus é, nossa, uma das mais poderosas. Primeiro, a garantia. Não vai ser o Eliezer, não. O herdeiro vai vir do seu próprio corpo. Depois, aquela cena clássica. Das estrelas. Exato. Deus leva ele para fora, manda olhar para o céu, conta as estrelas se puder. E aí vem a promessa. Assim será a sua descendência. E aí vem o versículo-chave, né? O versículo-chave de tudo. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O material que a gente analisou destaca demais esse momento. É seminal para a doutrina da justificação pela fé. A justiça dele não veio das obras, mas da fé na promessa. Exatamente. A gente viu que ele teve falhas, medo, mas a justiça é creditada porque ele confiou na palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Poderoso, mas mesmo crendo, ele ainda pede um sinal sobre a posse da terra. Como Deus responde a isso? Deus não se ofende com o pedido. Ele instrui Abrão a fazer um ritual de aliança, um pacto formal, muito sério para a cultura da época. Que tipo de ritual? Abrão tem que preparar uns animais específicos, novilha, cabra, carneiro, cortar eles ao meio e colocar as metades uma de frente para a outra. As aves ele prepara, mas não divide. É uma cena bem forte, visceral. Imagino. Aí, enquanto o sol está se pondo e Abrão está lá protegendo as carcaças das aves de rapina, um sono profundo, um pavor sobrenatural cai sobre ele. E é nesse estado, meio dormindo, meio apavorado, que Deus revela o futuro. Exatamente. Deus revela um futuro difícil para os descendentes dele. Seriam peregrinos escravizados numa terra estrangeira por 400 anos. 4 séculos. Nossa! Mas tem promessa de libertação. Tem. Deus promete que vai julgar essa nação opressora e vai libertar o povo com grandes riquezas. Eles só voltariam para Canaã na 4ª geração, e o texto ainda dá uma razão teológica para essa demora toda. Qual? Porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está cheia. Isso fala muito sobre a paciência de Deus, né? Mas também sobre a certeza do juízo quando o pecado chega no limite. Entendi. E como que a aliança é selada nesse ritual todo, o pacto em si? Quando escurece de vez, acontece o clímax simbólico. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que são símbolos claros da presença divina, passam por entre as metades dos animais. O que isso significa? O estudo ressalta a importância disso. Normalmente, num pacto desse tipo, as duas partes passariam ali no meio. Aqui, só Deus passa. É como se Deus estivesse dizendo: a responsabilidade pelo cumprimento dessa aliança é toda minha. Eu garanto. É um compromisso unilateral fortíssimo. Deus assume tudo. Assume tudo. E naquele dia, Deus formaliza a aliança com Abrão, define os limites da terra prometida, lista os povos que moravam lá. É a escritura divina da terra, digamos assim. Uau! De Babel, daquela torre de orgulho, até essa aliança selada com fogo. Que jornada nesses capítulos, hein? A gente viu a ambição humana sendo dispersa, Sim. o chamado individual para algo totalmente novo, desconhecido, a fé sendo testada para valer no Egito, na convivência com Ló. A coragem na batalha, a integridade diante da riqueza fácil. E, no fim, essa aliança dramática selada por Deus de um jeito tão intenso. Sem dúvida. O que fica muito marcado é essa tensão, né? De um lado, as promessas de Deus, firmes, grandiosas. Do outro, a resposta humana do Abrão. Que, olha, apesar dos momentos de medo, de impaciência, é uma resposta que, no fundo, é marcada pela fé, pela obediência. Verdade. E a gente vê Deus reafirmando o plano dele, mesmo depois dos tropeços do Abrão, e selando o compromisso dele de forma incondicional. As sementes da nação, da terra, da bênção para todo mundo foram plantadas ali de um jeito definitivo. E deixa a gente pensando, né? Essa dinâmica toda. A promessa divina que não falha e a resposta humana que, mesmo acreditando, às vezes vacila. Será que isso não é, de certa forma, um retrato da própria jornada de fé para muita gente, para além da história do Abrão? Fica a pergunta, né?
Uma pergunta que ecoa com certeza. Bom, agradecemos demais a companhia nesta análise de Gênesis 11 a 15. Foi intenso. Até a próxima! Até a próxima.